Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Contextos Educativos na Infância e Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no Instituto Federal de Rondônia. Aqui no estúdio, atrás de mim, temos uma parede branca com pontos interligados e eu estou utilizando um macacão de cor vermelha e o meu sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Então, como você já sabe, nós estamos numa jornada pensando sobre os pensadores do desenvolvimento e da aprendizagem. E hoje a gente vai falar dela. Quem é ela? Maria Montessori. Você vai conhecer um pouco melhor sobre esta médica e pedagoga italiana que com certeza marcou não apenas a sua época, mas ainda hoje muito forte na pedagogia, especialmente na educação infantil. Vamos lá, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre Maria Montessori. Primeiro, quero dizer a você que Maria Montessori é uma das mulheres que representa uma geração e representa uma época muito importante no campo educacional. Porque ela não começou como pedagoga, ela começou como médica. Vamos conhecê-la um pouco mais? Então vamos lá. Maria Montessori, esta moça que vocês estão vendo, ela faleceu em 1952 e se você lembrar da nossa aula de Dewey, você vai ver que eles foram contemporâneos. Ela foi médica e também se formou em pedagogia. Vou contar um pouquinho dessa história. Ela se dedicou especialmente ao estudo de crianças e adolescentes que tinham transtornos e dificuldades de comportamento e de aprendizagem. Ela também participou da Liga para a Educação de Crianças com Retardo. Essa experiência fez com que Maria Montessori buscasse a pedagogia como um campo de atuação. E a partir de um médico, educador francês, ela passou a criar materiais pedagógicos que mais tarde fariam parte da sua abordagem. Ela teve contato com vários médicos, por ser médica, mas especialmente com aqueles médicos que tinham uma preocupação na educação e no desenvolvimento das crianças. Então, por aí você já observa como Maria Montessori ela era uma médica diferente. Os pais dela queriam que ela fosse professora. Só que aí ela fez medicina, ao contrário de muitos pais hoje que querem que os filhos sejam médicos, né? Pois os pais dela queriam que ela fosse professora. Só que por ela ser mulher, na área da medicina, especialmente durante o curso, obrigavam a Maria Montessori a dissecar cadáveres sozinhas, porque achavam que não era conveniente uma mulher ficar com outros homens dessecando um cadáver nu. E por essa experiência você já consegue imaginar a luta que foi Maria Montessori ser a primeira mulher a se formar em medicina na Itália. Ela também desenvolveu um estudo sobre neuropatologia e aí você vai entender que a partir daí que ela passou a ser assistente na clínica de psiquiatria, ela passou também a constatar que essas crianças da clínica de psiquiatria, elas tinham muitas perdas durante a vida, mas elas deixavam preservado o desejo de brincar. E foi esse desejo que despertou na Maria Montessori o interesse e vendo a necessidade de considerar que elas continuavam sendo crianças, independente de qualquer necessidade que elas apresentassem naquele momento ou que a sociedade dissesse que elas não seriam, inclusive até não humanas. Então, Maria Montessori se destacou ali em pensar em materiais que fizessem sentido no desenvolvimento daquela criança, entendendo que ela, sim, era uma criança. Continuando aqui, nós vamos ver que em 1897, ela fez um projeto de pesquisa na área de psiquiatria e conheceu as necessidades de crianças com dificuldades de aprendizagem. E foi a partir daí que ela pensou, então, por que não fazer pedagogia? Já que
eu sou uma médica tão voltada às necessidades das crianças, por que não fazer pedagogia? E esse convite é para você também, que está fazendo pedagogia. Você está voltada para a necessidade das crianças ou você está aprisionada a métodos e a teorias que te colocam uma regra de como agir igual para todas as pessoas? Maria Montessori não, ela se livrou de amarras e se dedicou à pedagogia exatamente pelo desejo de ajudar as crianças. Então, que eu e você sejamos como ela. Continuando a história de Montessori, vamos ver quais são os elementos essenciais para a abordagem montessoriana. Eu quero fazer um alerta aqui que a Montessori, ela não criou um método, ela mesma fala isso. Eu não criei um método. O que eu criei foram experiências, formas de vivenciar a infância para que essas crianças pudessem viver melhor e não serem tratadas como aquilo que elas não são. Então, e para que também elas tivessem um desenvolvimento mais saudável. Então, é importante dizer que é uma abordagem e é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula abordagem montessoriana, tá bom? Então, voltando aqui para os elementos essenciais, primeiro é um ambiente organizado. Então, a gente observa que o ambiente na perspectiva de Montessori, o conceito fundamental é um ambiente que seja apropriado para a criança aprender e viver. E aqui nós temos uma cama, o exemplo da cama montessoriana, que a gente chama hoje, mas é porque ela é baixa, essa ideia de que a criança tem autonomia para se levantar, para se deslocar. Não dependa que um adulto tire essa criança da cama, levante. Então, há um princípio de autonomia e de desenvolvimento que é posto em prática quando se pensa na cama montessoriana. Há também elementos e instrumentos que a criança possa ter contato manual, visual, colorido e acessível ao tamanho da criança. Aqui a gente observa um cantinho apropriado para que a criança possa ler, livros que ela possa ter fácil acesso, cadeirinhas, ou seja, não um móvel de adulto para uma criança, mas um móvel, um espaço e um ambiente projetado para a criança, que ela possa se deslocar e acessar esses instrumentos no seu dia a dia. Então, a Casa dei Bambini, que são a Casa das Crianças, a gente tem aqui uma foto de 1907, foram experiências que marcaram a abordagem montessoriana. A gente observa algumas imagens, eu quero destacar aqui tem uma imagem de Montessori com as crianças, vendo trabalhos produzidos pelas crianças, e eu quero destacar essa imagem aqui, que você observa crianças no chão e crianças na cadeira. Então, nas fotos antigas de Montessori, a gente observa que há essa diversidade de atividade, conforme a necessidade da criança, aquelas que podem e que precisam desenvolver atividades em diferentes espaços da sala de aula. Não é um espaço igual para todas. As crianças, elas vão usufruir o espaço conforme as suas necessidades. Então, não precisa todo mundo estar na cadeira sentadinho ou sozinho. A gente vê crianças em dupla, a gente vê crianças sentadas no chão. Então, há uma atividade diferenciada ali conforme as necessidades delas. Eu quero destacar agora dois outros elementos essenciais, que são os materiais didáticos. Os materiais didáticos pensados por Montessori têm relação estreita com os utensílios da vida cotidiana. Também são materiais multissensoriais que permitam aquilo que eu já falei em outra aula de Dewey, o aprender fazendo. E aí eu trago para vocês alguns desses instrumentos, desses materiais. A gente observa, por exemplo, aqui este avião, que tem uma base montessoriana, porque a criança ela pode desenvolver coordenação motora, pode desenvolver a classificação de cores, enfim, diferentes atividades você pode desenvolver com este avião. E é um material riquíssimo que pode ser realizado tanto individualmente quanto em duplas, em trios. E a gente observa que é um material muito acessível para crianças, que pode não necessariamente neste formato, mas em outros formatos também. E aí temos outros materiais que a Montessori também trabalha com essa ideia e que desenvolvem tanto coordenação motora,
fina, como outras habilidades. A gente vê esse emborrachado que a criança pode manusear, e aí essa ideia do utensílio que seja apropriado para a criança que tenha relação com a vida. Então ela pode tirar, colocar, inverter as cores, aqui é um formato de um carro, e aí ela pode trabalhar formas, e também ela pode trabalhar o sentimento aqui de empilhar e de encaixe. Então são elementos, e você vê a forma colorida, quando isso for possível, de agregar habilidades e também relação da criança com o material didático. Existem também outros instrumentos, por exemplo, a ideia de quando trata da questão da natureza, dos seres humanos, da relação com o ambiente. Temos aqui um exemplo, né, de jogos de encaixe. Aqui eu trouxe uma girafa e a criança pode aprender a montar os animais e trabalhar essa relação com a natureza e, ao mesmo tempo, criando ela própria, com autonomia, os seus encaixes. E outros instrumentos, como esse de fazer como se fosse um parafuso, né? E ela trabalha todo o movimento da coordenação motora fina, que são condições importantes no processo de alfabetização posterior da criança, e esses elementos podem ser utilizados e montados livremente pela criança sob a coordenação de um professor. Existem utensílios, né, da vida cotidiana, por exemplo, em miniatura, o serrote, a criança que, por exemplo, vê o pai serrando, então você vai trabalhar o brincar, o fazer de conta, né, o faz de conta, que a criança aprende com o faz de conta, porque o brincar, de fato, é o trabalho que a criança tem, e esse trabalho, como a gente já viu nas fases do desenvolvimento, eles são importantes para o desenvolvimento da criança. Então, tem vários tipos de objetos que a criança pode montar e pode brincar imaginando que ela está construindo algo. Então, aqui eu trouxe um exemplo da maleta do construtor. Então, a criança, ela gosta muito do faz de conta, então ela teria uma maleta para construir os seus objetos. Também temos um livro sensorial. Como a gente viu, os materiais de Montessori são sensoriais. Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas possibilidades. Aqui nós temos as formas geométricas com velcro, que a criança pode tirar e colocar, e aprendendo de forma lúdica. Também existem outras possibilidades, aprender, por exemplo, dia, noite e dia, contagem também das frutas, separar as frutinhas, classificar. Outras possibilidades, conforme a faixa etária, também aprender o alfabeto, horas, outros elementos como aprender a regular, a usar, tirar e colocar coisas como são utilizadas no dia a dia, nas suas roupas, buscando a autonomia e a independência da criança. E aí, nesse sentido, temos aqui o cadastro, aprender a amarrar, aprender a soltar, o zíper também. Então, coisas que a criança pode aprender de forma lúdica e, ao mesmo tempo, de forma segura. Existem outras possibilidades aqui, por exemplo, de montar quebra-cabeças com frutas e também aqui com botão, a criança aprender a tirar e a colocar o botão, por exemplo, aqui, um treino que ela já está fazendo, brincando e ao mesmo tempo aprendendo para a vida dela. E aí, para fechar, eu quero destacar dois outros elementos da Montessori. Um deles é a questão das emoções. Montessori, ela traz essa abordagem de uma forma muito importante, porque ela valoriza os sentimentos da criança e o reconhecimento e a nomeação desses sentimentos. Então, aqui nós temos vários encaixes e também vários cartões. Montessori trabalha com cartões visuais, com as imagens das emoções. Então, você trabalha o que é alegria. Por exemplo, aqui vocês conseguem observar, por exemplo, que aqui tem um rostinho com medo.
né, com uma lanterna, com os olhos arregalados. Então, aqui é um sentimento de medo. Mostrar o que é o medo, ajudar a criança a nomear, a primeiro reconhecer e a nomear esses sentimentos. A tristeza, o choro, enfim, vários sentimentos que vão estar relacionados com a nossa vida cotidiana. E hoje, se fôssemos atualizar essa informação, poderíamos usar essas carinhas que a gente costuma usar nos aplicativos de mensagem, que também trazem relação com sentimentos. Então, a ideia é aprender a reconhecer e a nomear os sentimentos. E eu queria falar para vocês também que Montessori, ela criou o material dourado. O que é o material dourado, professora? É um material que ele ajuda a trabalhar a questão da matemática. Estuda os sistemas numéricos e estuda, por exemplo, o sistema decimal. Então, eu trouxe aqui para vocês, mostrar aqui, o sistema decimal e depois as dezenas. Ensinar para a criança não apenas imaginar o que é uma dezena, mas ela pegar uma dezena, ela contar uma dezena e ela saber que essa dezena ela faz parte de todo esse sistema aqui, que a gente chama nosso sistema numérico. Então, aqui você pode trabalhar diferentes informações que são abstratas na matemática, mas aqui a criança consegue visualizar, pegar, contar, desmontar em unidades, desmontar essa dezena em unidades, e ela consegue reconstruir essa informação de forma que ela consegue, na concretude do conhecimento, entender um sistema abstrato que é o nosso sistema numérico. Então, só para a gente ter uma ideia da preocupação de Montessori em trazer essas informações que eram basicamente memorizadas, trabalhadas com memorização, né? Lembram da tabuada que você memorizava? Pois é, não faz muito tempo que você passou por isso? Pois já na época de Montessori também. Então, veja como é um método bem antigo. Montessori já buscou solução para isso, para que a criança aprenda de forma mais concreta. Por isso, ela criou o material dourado. E, continuando, nós observamos aqui que uma outra característica do método de Montessori é o professor, ele é um guia e ele só interfere quando necessário. Então, nós temos aí a imagem de um professor, ali da educação infantil, observando uma criança explorar um ambiente. Então, este é o papel do professor, é um papel de guia e de interferir somente naquele momento que ele vê que é necessário, que a criança vai se machucar ou que há necessidade de compreender algum conceito. E ainda, destacando a abordagem de Montessori, autonomia e relações interpessoais. Essa ênfase na busca de materiais não é simplesmente para a criança utilizar, mas para que ela também interaja com outras crianças e para que ela também tenha autonomia no seu processo de aprendizagem. Montessori fala que o maior sinal de sucesso para um professor é poder dizer, olha, as crianças estão trabalhando como se eu não existisse. E temos aqui ainda as duas características da abordagem montessoriana, que é a liberdade de tempo para que os alunos se dediquem aos assuntos que lhe interessam. Então, a gente vê, conforme a gente viu naquela fotografia antiga de Montessori, a gente vê aqui uma sala nessa abordagem, crianças sentadas, crianças no chão, criança sozinha, criança em dupla. Flexibilidade para escolher o local onde ele quer trabalhar, também se quer ou não trabalhar em grupo ou em dupla, são algumas desses critérios. Montessori também trabalhou com alunos de diferentes idades, com salas multisseriadas. Necessariamente não precisa a gente fazer essa abordagem, mas em classes multisseriadas, essa abordagem ela dá muito certo, porque ela foi construída em classes multisseriadas. E a gente vai finalizar por aqui com um pensamento de Montessori. Se houver para a humanidade uma esperança de salvação e de ajuda, essa ajuda só pode vir da criança, porque é nela que se constrói o homem. Eu vou ficando por aqui, desejando que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre Montessori e desejando também que você
se aprofunde nas nossas leituras básicas e no nosso material que disponibilizamos a vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.